Boa noite para você, bem-vindo ao nosso JG que está começando agora. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O município de Raposa é condenado a garantir casas de abrigos para crianças e adolescentes que são afastados das famílias. Aqui em São Luís existem cerca de 12 unidades acolhedoras. Como em Raposa não há abrigos, 3 menores estão sendo atendidos aqui na capital. Detento que estava em regime semiaberto é morto após no bairro Coeb Sacavém. O número de roubos seguido de morte aumentou na região metropolitana de São Luís. O número de chuvas em janeiro já superou o esperado há muito tempo. A explicação vem do oceano. No comércio, tem gente que lamenta o afastamento de banhistas das praias, mas tem vendedor ambulante faturando com a venda de guarda-chuvas. A fazenda é boa, né? E a preparação da Companhia Casumbá, que neste ano tem apresentações programadas para a Europa. Você já imaginou uma criança ou adolescente que precisa ser afastado da família por algum motivo, mas o município não tem um local para abrigar esses menores? Esta é a situação lá na Raposa. Isso levou o Ministério Público a propor uma ação contra a Prefeitura e a sentença saiu nesta semana. No município de Raposa, os altos índices de gravidez na adolescência, exploração sexual e violência familiar vêm afastando muitas crianças e adolescentes das famílias, casos que geralmente são tratados pela assistência social e até na justiça. Nessas situações, os menores são encaminhados para abrigos, que é uma medida de proteção provisória. O problema é que em Raposa não há nenhum espaço desse tipo, um problema antigo. Em 2013, o Ministério Público do Maranhão ajuizou uma ação civil pública, obrigando o município a garantir casas de abrigos para a proteção das crianças. Agora a Justiça sentenciou a ação e até julho deste ano a Prefeitura da cidade deve cumprir a decisão da Justiça. Como o município de Raposa não tem esses serviços de acolhimento, os jovens de lá, os adolescentes que são vítimas de violência sexual, trabalho escravo, uma série de outros tipos de violência, estão sendo levados para receber o atendimento ou abrigamento em outros municípios, como São Luís e enfim, outras cidades, o que não é razoável. Cada município tem que promover as suas políticas públicas para que seja solucionado isso. Aqui em São Luís existem cerca de 12 unidades acolhedoras. Como em Raposa não há abrigos, 3 menores estão sendo atendidos aqui na capital. Só que esse problema não atinge apenas Raposa, e sim vários municípios maranhenses. Quando eu te falo dessa reinserção familiar, recebemos vários adolescentes que não são de outros estados, outros municípios, e aí começa o nosso trabalho. Entrou no abrigo, vamos localizar lá no município de origem, acionar a justiça, a defensoria do município, a família, para que a gente possa tentar retomar. Por isso que eu falo que quando o município ele tem, se não seja uma modalidade de abrigo institucional, abrigo formal, mas que ele adote a família acolhedora como uma medida de acolhimento, isso favorece muito. Por quê? Porque o momento que eu vou buscar essa reinserção familiar, ora, é muito mais fácil se ele é acolhido no seu município, aqui no estado do Maranhão, do que ele vir para a capital. Se não cumprir a sentença, o município pode sofrer penalidades. A decisão ainda cabe recursos. Em nota, a Prefeitura de Raposa informou que hoje existem 4 crianças na situação que trata a decisão da Justiça. Essas crianças estão abrigadas no Lar Calábria, localizado na cidade operária. Após decisão judicial da comarca de Raposa, portanto, segundo a Prefeitura, não existem crianças ou adolescentes desamparados no município. Por fim, a Prefeitura disse que a Procuradoria do município ainda não foi citada da decisão e, assim que for, tomará as providências legais. A polícia tem conseguido diminuir o número de assaltos a residências em São Luís com medidas de prevenção. Mas os moradores também podem contribuir para não serem surpreendidos. Algumas estratégias antes de entrar em casa, por exemplo, ajudam em muito a evitar as ações de criminosos.
Desde 2016, quando foram registrados 820 casos de assaltos a residências, a polícia vem utilizando várias estratégias para combater esse crime. Tanto é que, no ano passado, esse número caiu para 367 casos, uma redução em 44% no comparativo dos últimos 4 anos. O novo modelo de sistematização de monitoramento dos casos e o banco de dados com informações de suspeitos foram ferramentas importantes para conter o avanço desses crimes. A Delegacia de Roubos e Furtos, a partir daquele ano, começou a se especializar mais em relação a essa questão de roubos à residência. Então, começou a se formar um banco de dados, na verdade ampliar, porque ele já existia, com fotografias de pessoas que cometem esse tipo de crime e outros dados. Então, a partir disso aí, nós começamos a aprimorar a investigação e houve um êxito na redução de vários crimes. O programa Ronda Comunitária nos Bairros, realizado pela Polícia Militar, é outra ação da segurança pública que soma no controle aos crimes contra residências. Para se prevenir contra a ação das quadrilhas, algumas atitudes de segurança são necessárias. Por exemplo, fique atento ao que acontece nas imediações da residência. Veículos desconhecidos, parados por longo período, pessoas estranhas observando o movimento ou qualquer outro fato. Conheça também outras dicas. É sempre importante as pessoas, antes de saírem da residência, olharem para ver se não tem pessoas estranhas na rua. Boa parte dos crimes que ocorrem aqui na Grande Ilha são crimes de oportunidade, em que o criminoso ele está transitando pelo bairro e ele vê um portão aberto, ele vê algum morador saindo. Então é sempre importante ter esse cuidado. Orientações importantes. Se o número de roubos a residências diminuiu, por outro lado, o número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, aumentou na Grande São Luís. Na comparação que foi feita entre 2018 e já 2019, nós vamos acompanhar aqui no telão esses números, olha só. 2016 apresentou 34 números, 2017 30, 2018 deu uma queda para 24 esse número e chegando em 2019, já nesses primeiros dias de janeiro, a 29 casos. É preocupante. Ainda falando sobre assaltos, um homem que cumpria pena em regime semiaberto aqui na capital foi morto a tiros após uma tentativa no bairro da Coeb. A polícia apura agora e tenta identificar o suspeito dos disparos. As marcas de sangue espalhadas pelo asfalto sinalizam o percurso que Igor de Jesus, mais conhecido como Chaves, percorreu após ser baleado e morrer em frente a esta casa. O homicídio ocorreu na Coeb, na Rua 40. Igor Chaves percorreu 3 quarteirões até a Rua 44, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações dos moradores, Igor estava tentando realizar um assalto no bairro, quando uma pessoa não identificada que passava pela rua percebeu a intenção dele e o baleou. Igor estava com uma mochila e um revólver calibre 38 na cintura. Não há testemunha ocular, nós não conseguimos identificar, mas assim, as conversas de populares que chegaram ao nosso conhecimento foi de que a vítima estaria na localidade praticando um assalto, quando ele foi interceptado pelo autor, que a gente não pode afirmar se estava de moto ou estava a pé. Fato é que ele foi alvejado. Segundo o delegado, Igor tem 3 passagens pela polícia, sendo uma delas por roubo. Além dele ter passagem pela polícia por roubo também, é que ele foi encontrado no local portando uma arma de fogo, um 38 cano curto, certo? Na cintura. E no tambor do revólver havia dois projéteis, um deles deflagrado. A polícia segue com as investigações para elucidar o caso. Iniciar pelas câmeras de segurança, verificar as imagens. Já localizamos diversas câmeras no percurso que foi seguido pela vítima, e ouvir possíveis testemunhos que forem aparecendo no decurso das investigações. Olha, que está chovendo, todo mundo sabe, e a previsão confirma isso. O volume de água já ultrapassou o esperado para o mês de janeiro. No comércio, tem gente que lamenta o afastamento dos clientes das praias, mas também tem vendedor ambulante rindo à toa com a venda de guarda-chuvas. Essa mudança brusca de temperaturas deve continuar ainda por um bom tempo. Então, é melhor sair de casa sempre bem preparado.
O calor no asfalto causado pelo sol forte após um dia de muita chuva em São Luís. Esse tem sido o ciclo do tempo na capital. Chuva forte, sol forte, mormaço e mais chuva. Chovia, mas nessa época a chuva veio mais cedo e está chovendo mais, né? E aí acaba prejudicando também o meio ambiente, né? Com mais chuva caindo, tem menos coco sendo vendido na banca do senhor Antônio. Mas há 15 anos vivendo dessa renda, ele já se prepara para os meses de baixa nas vendas. Acaba sofrendo um pouco, né? Porque cai as vendas, né? E aí a gente não consegue realmente vender, né? E acaba sofrendo também com a consequência pra gente, né? E é bom se preparar mesmo. O índice pluviométrico já ultrapassou a média histórica de chuvas esperadas para janeiro na capital. Até o dia 20 de janeiro, choveu 373,6 milímetros na região metropolitana de São Luís, segundo dados do Núcleo Geoambiental, que sempre preveu índices de chuva nessa quantidade a partir do mês de fevereiro. A explicação para essa mudança vem do Oceano Atlântico, que está com a temperatura acima das condições normais. No painel do Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental da UEMA, é possível ver com mais clareza. Toda essa área em vermelho representa onde a temperatura está acima do normal. Apenas onde está preto, as condições estão dentro do padrão esperado. O aumento da temperatura faz com que a zona de convergência desça para o continente e provoque chuvas como as que o ludovicense tem visto. Essa condição fez com que praticamente todo o estado tivesse boas chuvas, boa distribuição de chuvas. Então, por exemplo, o extremo sul do estado, municípios como Alto Parnaíba e Carolina têm registrado chuvas acima de 400 milímetros. E aqui na capital a gente está já próximo dessa condição. Então, praticamente há uma uniformidade das precipitações ao longo de todo o estado, muito em função da zona de convergência intertropical. Se a chuva prejudica a venda de uns, para outros é motivo de sorriso no rosto. As sombrinhas expostas no comércio informal não duram muito tempo. A fazenda é boa, né? Pode chover então? Pode, bastante, né? E como a previsão é de mais chuvas, o estoque precisará ser renovado até julho. O primeiro semestre, né, geralmente a gente contabiliza ali em torno de 3 meses de período chuvoso e 2 meses de período de transição, mais ou menos, tá? Então, a partir do mês de fevereiro, nós entramos de fato no período chuvoso, né? E isso vai até mais ou menos maio. A partir de maio já começa a transição para o período seco. Então isso acontece todo ano, se repete todo ano. E olha, de acordo com os dados atualizados do Núcleo de Meteorologia da UEMA, as últimas 24 horas registraram um nível de 60 milímetros de chuva aqui em São Luís, o que totaliza 439,6 milímetros do mês de janeiro. Número muito acima da média esperada para esse período. Ainda segundo a UEMA, a capital registrou o maior volume de chuvas no Maranhão no dia de ontem. Foi muita água mesmo. No próximo bloco, a seguir, as previsões para o mercado de intercâmbio aqui no estado. O setor tem expectativa de crescimento para este ano. Eu volto já. Jornal da Guará está de volta e agora fala sobre viagem ao exterior, experiências de vida, experimento de novas culturas. Dados da Associação de Agências de Intercâmbio, a Belta, revela que o intercâmbio deve atingir um crescimento de 12% no Brasil, o que representa cerca de 400 mil estudantes. Para falar sobre essa realidade, recebo Antônio Bacelar Júnior, coordenador da Belta, Associação de Agências de Intercâmbio no Norte e Nordeste. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, prazer estar aqui. Bom, um crescimento de 12% é um salto interessante que merece uma avaliação de um entendimento das pessoas. Não é turismo, é intercâmbio, é investimento em conhecimento. Exatamente, é isso. Muitas pessoas confundem assim, o dólar afeta as viagens dos brasileiros ao exterior. Para lazer, sim. Já para intercâmbio cultural é diferente. O pai, ou então o próprio profissional que quer fazer um curso fora do país, ele não mede esforços. Agora, quem vai fazer turismo já freia seus gastos em período de alta do dólar.
Agora, já a pessoa que quer buscar oportunidades lá fora, investe. É um período de estar investindo para buscar oportunidades. Esse investimento, ele sobrecai apenas no aprender uma nova língua ou está embutido ali vários outros tipos de conhecimento? Hoje em dia, intercâmbio cultural envolve assim, desde programas de estágio, trabalho, high school, universidade, faculdade. Então, esses cursos envolvem diferentes programas, né? O mercado brasileiro diversificou muito nos últimos 10, 15 anos. O nosso mercado está entre os 10 maiores mercados do mundo em intercâmbio cultural. Então, o Brasil tem um mercado robusto na área de educação internacional. Se está havendo uma pesquisa, uma intenção maior de busca, sim, é porque está mais acessível, ou as pessoas estão se programando mais, o intercâmbio é um planejamento de vida, não é verdade? Eu acho que tem dois fatores aí, né? Eu acho assim, ao longo dos anos se tornou algo quase que faz parte do currículo do brasileiro, né? Brasileiros que têm condição de fazer um certo investimento em educação. Então, eles buscam fazer esses programas lá fora. De uma certa forma, se tornou mais acessível também e, em períodos de crise, o pai investe na formação do filho e oportunidades em países, principalmente como o Canadá. O Canadá, que é um país muito acolhedor, receptor de mão de obra até, inclusive. Mão de obra qualificada, imigração qualificada, o Canadá é forte nisso. Então você vê assim, nos últimos anos, a quantidade de brasileiros que vão fazer programas de faculdade no Canadá, programas de trabalho e estudo no Canadá, cresce muito. Porque ele tem uma oportunidade de entrar num programa de imigração qualificada dentro do país. Que ele referte e pode mudar a vida dele por completo e iniciar num país de primeiro mundo. Exato. Existe também aquela questão assim dele fazendo um programa lá fora, ele abre as portas para ele não só no Canadá, como no mundo de língua inglesa, né, outros países que falam inglês como primeira língua, e no Brasil. Há uma aceitação maior desse jovem que passou por uma experiência lá fora. Eu estou falando aqui de jovem o tempo todo, mas hoje em dia cresceu bastante também o intercâmbio por pessoas que têm 60 anos de idade, 50 e tantos anos de idade, têm procurado fazer programas de intercâmbio no exterior. Essa procura não se remete apenas ao Canadá, existem outras localidades interessantíssimas. A Austrália tem esse crescimento, também um recebimento muito bom da área de engenharia da computação. Exatamente, a Austrália tem muita procura, a África do Sul cresceu demais nos últimos 5 anos também. A cidade do Cabo, na África do Sul, é um dos destinos que mais cresceu nos últimos 5 anos. Esse processo de adaptação dessas pessoas que vão fazer esse intercâmbio, muita gente ainda tem essa cultura muito patriarcal, né, enraizada, de não deixar seu ente querido fazer ir lá para o outro lado do mundo. Esse rompimento desse elo é algo bem fácil de ser feito? Olha, eu te falo assim, não é fácil, por isso que hoje em dia nós fazemos parte de uma associação que chama Belta, né? O que a gente aconselha aos pais, até para eles terem uma segurança, procurar uma agência que seja Belta e selo Belta, porque nós temos referência, reconhecimento pelo governo do país da gente e nós temos reconhecimento pelos governos lá fora. Então, todas as escolas e convênios e programas com os quais trabalhamos têm selos oficiais e reconhecimentos de governos. Isso dá uma seriedade. Então, ao entrar em uma agência que seja Belta e selo Belta, o pai já se tranquiliza um pouco mais. Não pode viajar de qualquer maneira, né? Que a gente tem pessoas desde 11 anos de idade viajando. A gente teve um grupo que saiu início desse ano, o menor tinha 11 anos de idade. Então tem que ter uma seriedade na agência que irá enviar o seu filho de 11 anos de idade para o exterior. Até ano passado a gente teve um grupo de meia dúzia de avós que fizeram intercâmbio, engraçado. E as mulheres viajam mais que os homens. Eu ainda não mandei vovô, só mandei vovó para fazer intercâmbio. Marcela, agora com relação a essa confusão que está aí mundialmente, se fala muito numa possibilidade de uma terceira guerra, mas conflito. Isso é um conflito que a gente já vivenciou, a gente sempre está acostumado a ver esse tipo de diferença. Isso é comum lá para fora. A gente vê essa situação cada vez mais presente no nosso dia a dia.
Isso afasta ou isso já não é mais uma grande barreira? As pessoas têm que saber diferenciar essa situação. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas com a sua sobrevivência e busca de oportunidades que a gente consegue até superar notícias como essas, por exemplo, né? E governos também levam muito a sério a indústria do intercâmbio cultural em períodos de conflito, porque intercâmbio permite o conhecimento entre os povos, o conhecimento entre países, para a partir disso gerar prosperidade, gerar negócios e gerar oportunidades. Aceitação. Aí isso gera intercâmbio, é essencial para os momentos de paz. Então, quando o mercado privado retrai com medo de crise, governos investem para incentivar o intercâmbio cultural. Então, só para a gente reforçar, você que está interessado em fazer um intercâmbio, é mais que uma viagem. É um banho cultural, é uma mudança repleta de rotina de vida, de aprendizado, curricular. Elenque aí os pontos positivos. Eu falo assim, hoje em dia os pontos positivos é crescimento pessoal, crescimento acadêmico, crescimento profissional. A sua casa passa a ser mais fácil até de sobreviver quando você consegue se adaptar a uma outra cultura. Então, o crescimento vai em várias faces. O intercâmbio cultural, eu diria que hoje em dia é necessário para sobreviver no mundo que a gente vive. Tony Bacelar, coordenador da Belta, na área Norte e Nordeste, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, daqui a pouquinho, o Hospital Aldenora Bello inaugurou hoje um novo equipamento que vai garantir em mais de 50% a ampliação no tratamento de radioterapia. Essa boa notícia é assunto do próximo bloco. Em outubro do ano passado, o Hospital Aldenora Bello anunciou a paralisação de alguns serviços da unidade especializada no tratamento de câncer infantil. Depois de uma mobilização de deputados estaduais, o hospital retornou com os serviços de pronto atendimento e cirurgias. E hoje foi mais um dia de boa notícia. O Aldenora Bello inaugurou uma nova ala de tratamento de radioterapia que vai ampliar em mais de 50% a capacidade de atendimento aos pacientes. A entrega do acelerador linear faz parte do projeto de expansão do novo setor de radioterapia do Hospital Aldenora Bello, unidade de referência no combate ao câncer na capital maranhense. A obra começou há 5 anos. O aparelho foi adquirido por meio de um convênio entre a instituição e o governo do estado para atender pacientes do SUS. Nós estamos construindo uma rede estadual de tratamento oncológico, tivemos a ampliação da oncologia com a radioterapia Imperatriz, além da oncologia infantil, também a implantação da oncologia em Caxias. A partir de outubro de 2017, o Hospital Público Exclusivo para o Câncer, que é o antigo Hospital Geral, com a criação do Hospital de Traumatologia e Ortopedia, e agora mais um passo na construção dessa rede, que vai garantir, mediante o apoio do Governo do Estado, também da Assembleia Legislativa, a ampliação em mais de 50% do número de tratamentos realizados aqui. A direção do hospital espera a chegada de mais 2 equipamentos de radioterapia e uma ressonância magnética, além da melhoria dos serviços por meio de outras parcerias já firmadas. Realmente a Fundação passou ano passado por momentos muito difíceis e, graças a Deus, o Estado veio socorrer, os deputados federais, estaduais, senadores, todo mundo se juntou, fez uma corrente que ajudou a gente a sair daquele momento difícil. A dificuldade não está afastada. Continuamos com déficit mensal de R$1.100.000. Mas eu acredito que com tantas pessoas unidas em torno da causa e procurando ajudar, procurando uma saída, eu acredito que esse ano 2020 vai ser um ano menos difícil. Atualmente, o Hospital Aldenora Bello atende aproximadamente 200 pacientes para tratamento de radioterapia. Com o novo equipamento, a expectativa é que o tempo na fila de espera reduza de 1 ano para 10 meses. Que com a inauguração desse primeiro equipamento, ela reduza em 2 meses a fila, não para 2 meses, tá? A expectativa é que com todo o setor de radioterapia inaugurado, que são mais 2 equipamentos fora esse, a gente consiga reduzir essa fila em aproximadamente 8 meses, assim que estiverem todos a pleno vapor funcionando. O tratamento com a radioterapia é feito com radiações ionizantes que servem para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem.
Essas radiações não são visíveis e durante a aplicação o paciente não sente dor, como explica este especialista. As sessões elas duram em média 10 a 15 minutos e o tratamento completo ele dura de 30 a 60 dias. Já parou para ver quanto a gente paga de impostos em cada produto ou serviço? O impostômetro calcula isso e dá uma perspectiva do país e por estado também. Aqui em São Luís, nós, contribuintes, já pagamos mais de 57 milhões de reais. Detalhe, em apenas 20 dias. Isso foi fechado entre 1º de janeiro e ontem. Bastante dinheiro, não é mesmo? E qual seria o lado positivo? Tem lado bom nisso sim. Veja na reportagem. Nos primeiros 20 dias de janeiro, os maranhenses já pagaram mais de 1,6 bilhões de reais em impostos. Os dados foram divulgados pelo Impostômetro. Considerando os tributos federais, estaduais e municipais, somente na capital o volume ultrapassa 57 milhões de reais. Quando a gente fala em impostos, a gente tem impostos federais, estaduais e municipais. A Secretaria de Estado da Fazenda cuida exclusivamente dos tributos estaduais. Há uma perspectiva de retomada leve do crescimento econômico, muito leve, muito moderada, que vai se refletir efetivamente nos tributos, na arrecadação dos tributos estaduais. Então, uma perspectiva de crescimento aí de 2%. Mas, segundo os especialistas, é possível ver com bons olhos esses números. O aumento na arrecadação dos impostos é algo natural se estiver relacionado ao crescimento do produto interno bruto. Nós conseguimos reduzir o índice de inadimplência por medidas de anistias, de créditos tributários, de parcelamentos que foram concedidos nos anos anteriores, parcelamentos especiais com condições mais vantajosas de pagamento desses impostos. O estímulo ao crédito para pessoas físicas é um dos fatores que tem ajudado no crescimento econômico do país, o que afeta positivamente a receita com impostos arrecadados pelo governo. Mas o consumidor maranhense também pode ficar de olho no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Já está funcionando um aplicativo que vai ajudar o cidadão na hora de realizar compras e também a ser restituído direto na conta do contribuinte. É, acima de tudo, um estímulo à cidadania, o preço legal, permitindo essas consultas aos valores das mercadorias e, ao mesmo tempo, o programa Nota Legal, que é um programa complementar ao preço legal, fazendo a devolução de parte do imposto diretamente na conta do cidadão, se configura esses dois mecanismos em mecanismo de estímulo à cidadania, permitindo, estimulando, incentivando que o cidadão exija a nota fiscal. Depois do intervalo, a preparação da companhia Casumbá, que neste ano tem apresentações programadas para a Europa. Fique agora com a Tábua de Marés para esta quinta-feira. O comportamento das marés começa com a baixa mar, marcando 0,8 metros, à meia-noite e 48 minutos. Às 6 horas e 50 da manhã, a pré-mar, com 5,1 metro. À 1 hora da tarde, a baixa mar, com 1,1 metro. E à noite, 7 horas, nova pré-mar, com 5,3 metros. Já de volta, e a Prefeitura de São Luís divulga amanhã o resultado das inscrições para as creches de tempo integral aqui na capital. Após divulgação do resultado, pais ou responsáveis devem se dirigir à escola para a entrega da documentação exigida pela Prefeitura e efetuar a matrícula nos dias 23 e 24 de janeiro. Entre os critérios para a realização da matrícula, que valem não só para a educação infantil, mas para todos os anos do ensino fundamental dessa rede, estão proximidade da escola, o fato de já ter irmão estudando na referida unidade, ter algum tipo de deficiência e ser beneficiário do programa Bolsa Família. Com quase 50 anos de serviços prestados à cultura maranhense, a companhia Casumbá está em ritmo de contagem regressiva para uma série de apresentações fora do país. O ano de 2020 começa com uma novidade que serve de estímulo a toda a equipe de bailarinos e coreógrafos. A companhia está de casa nova.
Passos precisos no compasso do tambor maranhense. E de olho neles, o criador da Companhia Cazumbá, Américo Azevedo. Este é um dos ensaios para preparar os 22 bailarinos da companhia para uma agenda cheia de espetáculos. 2020 já começa promissor para o grupo, que volta a fazer várias apresentações, inclusive fora do Brasil, encenando o Alto do Bumba Meu Boi, entre outros espetáculos. Em março, fim de março, se estreia aqui no Teatro Cazumbá o espetáculo Vai Ter Brigadeiro. E ele deve ficar até junho, quando a gente remonta o Alto do Bumba Meu Boi, junho e julho. Agosto a gente sai do Maranhão, vai fazer o circuito universitário do Ceará e de Pernambuco. Volta para cá, fica refazendo ainda no Teatro Cazumbá Vai Ter Brigadeiro. Em outubro se sai do país, aí vai para a Hungria, Itália e França, volta para fazer o Presente de Maria, que é uma fábula natalina, que já em dezembro, fim de ano. O bailarino mais experiente do grupo está ansioso para essa agenda de shows. Eu acredito que a Companhia Cazumbá é uma escola, até porque o Américo ele sempre trabalhou com jovens não experientes, né, que não vêm da arte, não tem experiência alguma. Então aqui a gente aprende tudo, aprende a dançar, aprende a falar, a postura. A Companhia Cazumbá tem quase meio século de existência. No dia 2 de abril, completa 47 anos de fundação. E após uma longa espera, o grupo tem agora uma casa própria. É esse casarão na Rua Portugal, que foi doado pelo governo do estado do Maranhão no ano de 2018. No prédio foi construído um teatro. E é aqui que também são realizadas oficinas de dança e teatro. As oficinas partem de uma palavra chamada verdade. Essa verdade não só a verdade cultural, mas a verdade de comportamento, a verdade da dança, a verdade da expressão, enfim, a verdade, e isso é uma coisa que tem um desdobramento extremamente positivo. Na sede da Companhia Cazumbá, jovens que nunca tiveram essa oportunidade aprendem os primeiros passos para representar a cultura maranhense. E hoje é o meu segundo dia, estou penando, mas está sendo uma experiência incrível, estou adorando. A gente aprende a dançar, a gente aprende a cantar, a gente aprende a se desenvolver melhor, a falar melhor e está sendo uma experiência incrível. Formar jovens na arte do teatro, contribuindo para a cultura maranhense. Para um homem do teatro, é assim, nos palcos, a cada cena, a cada revelação de um novo artista que ele vai fazendo história. Fiz vestibular de Direito, passei, me inscrevi, não fui porque eu queria ser diretor de teatro. Fiz vestibular para administração, passei, nem me inscrevi porque eu queria ser diretor de teatro. Enfim, é minha vida. É isso que eu gosto de ser, um homem de teatro. Grande Américo. Boa noite para você. Fique ligado na programação da TV Guará. Amanhã a gente está de volta aqui no Jornal da Guará. Até lá.